Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês realmente estejam muito bem, né? Que vocês realmente estejam muito bem. A aula de hoje vamos falar sobre os ícones do abolicionismo no Brasil. A nossa aula de hoje, né? Vamos estudar aí os ícones do abolicionismo no Brasil, tá? Conforme nós verificamos na aula anterior, né? Falamos aí sobre Luiz Gama, lembram? Na aula anterior aí, você encontra no YouTube, né? Falamos sobre Luiz Gama e agora também vamos falar sobre outras personalidades. Por exemplo, você já ouviu falar em Maria Firmina dos Reis? Você sabe quem foi José do Patrocínio? E André Rebouças, você sabe quem foi? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ícones, né, da abolição no Brasil, 13 de maio de 1888. Agora eu quero pedir licença para você, para que eu possa, então, compartilhar, né, a nossa tela e podermos, então, trabalhar aí o conteúdo de hoje, né? Para que a gente possa, então, trabalhar aí o nosso conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje, ícones do abolicionismo no Brasil. O objetivo é identificar e questionar o legado da escravidão nas Américas, analisar e problematizar as contradições entre as ideias liberais e a manutenção das pessoas em estado de escravidão no Brasil no século XIX. Só retomando com você, o processo de abolição da escravidão no Brasil ele foi lento, ele foi gradual, compreendeu a atuação de diversos sujeitos históricos internos e externos ao país para que houvesse a sua realização. Contou ainda com a participação de homens e mulheres brancos, afro-brasileiros escravizados e libertos, e também, né, pessoas que foram fundamentais para a abolição do Brasil. As mulheres na história do Brasil. Você já ouviu falar de Maria Firmina dos Reis? Aqui nós temos, né, um desenho, né, da Maria Firmina dos Reis. Você já ouviu falar nela? Sabia que ela esteve enganjada numa importante luta social no Brasil? Você sabia disso? Sabia? Então, conforme nós estamos estudando nas aulas anteriores, o movimento abolicionista contou com vários integrantes. Lembra do Luiz Gama, advogado? Então, vamos agora conhecer um pouco mais sobre os outros integrantes e suas atuações desse movimento abolicionista. Estou mostrando para você José do Patrocínio. Quem foi José do Patrocínio? Vamos tomar um café? Está servindo aí um cafezinho? Quem foi José do Patrocínio? Ele foi editor de um periódico, O Abolicionista. Defendeu que a libertação dos escravizados deveria ser acompanhada de educação e trabalho para todos. Ele foi opositor ao pagamento de indenização dos senhores de escravizados. Veja bem, gente. José do Patrocínio, ele defendia que a libertação dos escravos deveria vir acompanhada de educação e trabalho para todos. Isso aconteceu, pessoal? Isso aconteceu, lembra da nossa aula passada? Logo depois, no dia 13 de maio de 1888, o que aconteceu com os ex-escravos? Eles tinham educação e trabalho para todos? E também ele foi opositor ao pagamento de indenização dos senhores escravizados. Bom, o engenheiro afro-brasileiro André Rebouças, na foto, igualmente indignou-se contra a discriminação racial e integrou a sociedade brasileira contra a escravidão e também a Confederação Abolicionista. José do Patrocínio e André Rebouças lançaram em 1883 o Manifesto da Confederação Abolicionista. Portanto, 5 anos antes da abolição, José do Patrocínio e André Rebouças lançaram o Manifesto da Confederação
abolicionista. O que era isso, professor César? Bom, o documento foi dirigido aos deputados e condenava a escravidão, afirmando que a mesma era ilegal, bem como defendia que não houvesse pagamento nenhum de indenização aos senhores de escravos pela libertação. Tá? A professora Maria Firmina dos Reis, lembra, pessoal? Vou voltar aqui na Maria Firmina dos Reis, a imagem da Maria Firmina, para que vocês possam visualizar agora, né? Então, a professora Maria Firmina dos Reis era negra, considerada a primeira romancista do Brasil. Em sua obra, intitulada de Úrsula, romance publicado em 1859, alguns dos personagens principais são negros e a obra se posicionou contrária ao sistema escravocrata brasileiro. Tá? Deixa eu reproduzir para você um trecho do conto A Escrava. Quem és, filho? O que procuras? Ah, minha senhora, exclamou, erguendo os olhos aos céus. Eu procuro minha mãe, que correu nessa direção, fugindo ao cruel feitor que a perseguia. Eu também agora sou um fugido, porque há 1 hora deixei o serviço para procurar minha pobre mãe. É preciso que eu corra, a ver se acho antes que o feitor a encontre. Aquele homem é um tigre, minha senhora. Ele é uma fera. Trecho do conto A Escrava, escrita, né, pela professora Maria Firmina dos Reis, que é considerada, né, a primeira romancista do Brasil. Bom, voltando ao movimento abolicionista, né, estou mostrando para você agora Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, que foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Ele escreveu O Abolicionismo e Um Estadista do Império, obras que são clássicos da literatura brasileira. Tá? Então, o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, Joaquim Nabuco, ele fundou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e escreveu O Abolicionismo e escreveu também O Estadista do Império. Essas obras são consideradas clássicos da literatura brasileira. O monarquista é aquele que defende a monarquia, né? Joaquim Nabuco, defendia que o abolicionismo precisava ser dirigido pelo próprio imperador. Aqui nós temos uma carta do Joaquim Nabuco sobre o projeto abolicionista, no dia 16 de novembro de 1822. Tá? Então, ele era monarquista, Joaquim Nabuco, e defendia que o abolicionismo precisava ser dirigido pelo próprio imperador. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós conhecemos alguns integrantes do movimento abolicionista brasileiro, bem como os objetivos do movimento. A participação de homens e mulheres, brancos, afro-brasileiros, escravizados e libertos, foi fundamental para a efetivação da abolição no Brasil. Então, hoje, nós conhecemos a história da professora Maria Firmina dos Reis, nós conhecemos também José do Patrocínio, conhecemos também o engenheiro André Rebouças e conhecemos também o Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, o Joaquim Nabuco. Pessoas que foram, com certeza absoluta, ícones do abolicionismo no Brasil. Ok? Eu espero que dentro daquilo que nós tínhamos como objetivo para a aula de hoje, tá, você possa ter compreendido um pouco mais sobre as pessoas, né, que lutaram a favor do fim da escravidão no Brasil, contra a escravidão no país, que escreveram, que se manifestaram e que se posicionaram contra a permanência da escravidão no Brasil. Os ícones da abolição da escravidão no Brasil. Bom, olha, quero deixar um grande abraço para você.
Espero que você tenha tido a compreensão sobre o tema. Quero que você seja muito, 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 muito feliz, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho. Tudo de bom e até a nossa próxima aula.